Olá, eu sou Rodrigo Constantino e hoje eu tenho aqui uma entrevista muito interessante, acho que vai surpreender muitos de vocês. Eu vou conversar aqui com o Felipe Raffaelli. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Rodrigo? Prazer. O nosso assunto hoje vai ser hidroxicloroquina. E você anda fazendo muitas pesquisas, escrevendo, inclusive, longos textos sobre o assunto. Mas eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse. Dá um pouquinho aí do seu background, da sua formação. Olha, eu comecei a ir atrás desse assunto da hidroxicloroquina, porque eu comecei a acompanhar isso. Estava numa questão de pandemia, né, em casa, e eu comecei a ver o assunto antes de Trump falar e antes de Bolsonaro repetir o Trump. E aí eu fui acompanhando o assunto, e aí eu fui descobrindo as coisas, e aí chegou uma hora que eu concluí que funcionava, sentei e escrevi um texto. Um texto tinha o seguinte objetivo, era falar com os amigos mesmo. Olha, se vocês tiverem, tomem, porque fala isso, fala aquilo outro. E eu escrevi e coloquei na internet. E esse texto viralizou de uma forma... Ele acabou viralizando muito mais do que eu imaginava do que ia acontecer. Tanto viralizou em português, quanto eu tinha posto em inglês também. E aí chegou uma hora que ele foi censurado no site Medium, que segue as diretrizes da CDC, dos Estados Unidos. E depois ele acabou sendo traduzido para o francês, saiu na François, num jornal francês, e acabei tendo compartilhamentos, assim, uma quantidade absurda de compartilhamentos, e por pessoas importantes. Tipo, um senador da França compartilhou o texto, cientistas entraram em contato comigo, cientistas me seguem no Twitter, uma deputada da França compartilhou, um deputado da Austrália compartilhou, e são pessoas que estão no seu país. Mas você é um curioso, você não é dessa área, você fez estudo... Eu fiz uma matéria jornalística. Né? O jornalismo é a regra dos 5 Ws, né? O que aconteceu, como aconteceu, e eu pus numa linha do tempo e como fui interpretando os dados. Então, não sou da área. Mas eu fiz uma matéria jornalística que ninguém estava fazendo, no fim das contas. Sim. Entendeu? Que esse texto que você está falando inicial é o hidroxicloroquina, narrativa de que não funciona, é a maior farsa da história. É esse ou esse já é outro? É esse aí. Esse aí é o texto que é a maior farsa da história recente da humanidade. É assim que você define a coisa. Assim que eu defino a coisa. Tá. E o curioso, Felipe, só para quem está acompanhando logo ter essa surpresa, né? Eu li o texto, né? Muito interessante, inclusive o relato cronológico, né? Vamos falar um pouquinho depois do assassinato de reputação do Raul, né? É Raul que pronuncia, o Didier? É Raul. Mas antes de mais nada, você se refere ao Trump e ao Bolsonaro como dementes de extrema direita. Ou seja, você é uma pessoa associada às ideias de esquerda, é isso? Sim, eu sou associado às ideias de esquerda, eu tenho uma preferência política pela esquerda. Na verdade, eu acho que é uma obrigação moral ser de esquerda, mas não precisamos entrar nesse debate muito longo no momento. Isso é um debate interessante, mas podemos focar antes na hidroxicloroquina. Isso é um debate longo, Eu tenho pensamento antiliberal, keynesiano e penso mais nesse ponto de vista nacionalista, tipo... E você acha que o Trump e o Bolsonaro virarem garotos de propaganda da hidroxicloroquina foi aí que ferrou a coisa toda? Foi o que mais piorou tudo. O Didier Raul teve os 2 piores aliados do mundo na hora do medicamento. Isso ajudou a criar uma onda contra o tratamento, porque os 2 são conhecidos por serem anti-ciência, né? O guru do governo, o Olavo de Carvalho, ele... não sei se está defendendo aí, ele andou defendendo que a Terra é plana. Como é que pode um governo, que o guru do governo defende que a Terra é plana, orientar como é que deve se cuidar de uma pandemia? Serve? Dá certo? Não, né? E você chegou à conclusão que a hidroxicloroquina funcionava com base nesses estudos? É uma coisa, só para entender, é uma coisa mais dedutiva
do que empírica ou é uma coisa com estudos duplo cego, com placebo, com Então, população controlada? Porque existe. nós temos essa notícia, uma boa, essa semana uma boa notícia também, né, de uma pesquisa que saiu. Queria que você falasse um Essa pouquinho. semana temos uma notícia muito boa, não saiu na mídia, não está saindo na mídia nenhum estudo observacional. Então, essa semana saiu um estudo da Apvida, lá do Nordeste, que é o terceiro maior plano de saúde do Brasil, né? É o maior do Norte e Nordeste, terceiro maior do Brasil. E é um estudo feito pelos profissionais da Apvida e também por pessoal da Universidade de Fortaleza, outras universidades, e um cientista de Yale, o professor Harvey Hitch, que é um cientista de renome gigantesco. As pessoas que foram tratadas, eu tenho até aqui os dados, eu não sei se depois, se você quiser que eu fique passando para você esses links, posso até Não, passar. você me passou o link, eu dei uma olhada, eu vi inclusive o abstract, a conclusão e tudo, e é promissor. Eu queria só que você destacasse as principais Aconteceu o descobertas. seguinte, entre as pessoas que foram medicadas precocemente nos primeiros dias de sintoma, com hidroxicloroquina, a morte ficou em 0,6%. Entre as pessoas que não foram tratadas, 3,3%. Ou seja, você reduziu muito a quantidade de mortes, de 3,3% para 0,6%. Os hospitalizados, 27% acabou que não tomou o medicamento precisou ser hospitalizado, e entre os que receberam o medicamento, a hidroxicloroquina, ficou entre 10 e 14, porque eles fizeram dois estudos um pouco diferentes, uma só com hidroxicloroquina e outra com a prednisone, que é outro medicamento. Eles misturam, estão todo mundo tentando coisas Entendi, novas, né? entendi. Mas agora o que acontece é o seguinte, né? O que acontece é o seguinte, existem provas do funcionamento do medicamento de todos os formatos que você quiser. E eu vou explicar o que aconteceu. Então, nós temos a seguinte questão. Existem os estudos observacionais, que são rápidos e fáceis de serem feitos. O que são os estudos observacionais? É você pegar um resultado, então você sai dando os medicamentos e pega um resultado e faz uma comparação com quem não tomou. O que acontece? Você tem hoje nós temos 20 estudos só sobre tratamento precoce. 20 estudos. Todos eles trazem resultado positivo. Aí nós temos a seguinte questão. Por que os estudos randomizados, você sabe o que são isso? Sim. Por que os estudos randomizados duplo cego, eles não batem com o mesmo resultado? Ou seja, você tem resultados espetaculares em estudos observacionais e você não tem o mesmo resultado nos estudos Duplo cego, randomizado. Randomizado, duplo cego, os RTC, né? RCT, Randomized Controlled Trial. O que acontece? Numa análise mais profunda, então vamos voltar um pouquinho à história, uma coisa bastante interessante. O primeiro estudo que saiu randomizado foi o estudo foi de Bower, o estudo de Bower da Universidade de Minnesota. E não é um estudo bom. Ele enviou por correio os medicamentos. Era um estudo de profilaxia pós-exposição. Quando a pessoa tive contato com alguém com vírus, vou tomar esse medicamento para ver qual a diferença de quantas pessoas que desenvolveram o vírus, né? O que acontece? Esse estudo deu lá como não significativo. O que é isso? É a questão estatística. Você tem uma regra de estatística do resultado da medicina, que é o valor P de 0,05. Qualquer coisa menor do que isso ele dá como não eficiente. Então, o que aconteceu? Esse estudo foi para o ar, isso que é uma coisa interessante na ciência. Esse estudo foi para o ar e as pessoas começaram a olhar esse estudo. A primeira pessoa
Foi um brasileiro, o Márcio Watanabe, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de estatística. Eles juntaram um grupo de pessoas para analisar todos os estudos randomizados. A dúvida é por que não está batendo o randomizado com os estudos observacionais? Por que não está dando resultado? E eles foram olhar os estudos randomizados e o Márcio refez o cálculo desse estudo da Universidade de Minnesota, do Bower. O que acontece? O medicamento, os que tomaram nos primeiros dias tiveram uma diferença maior. O Bower deixou todos juntos, então teve gente que tomou no terceiro dia, no quarto dia, quinto dia, sexto dia depois da exposição. Uma profilaxia pós-exposição, inclusive foi enviado pelo correio, que levou pelo menos 2 dias para chegar na casa de todo mundo. O maior efeito foi quem tomou logo na sequência. Uhum. Então, você tem um escândalo na ciência, é o seguinte, o Márcio chegou em resultados diferentes, concluiu que esse medicamento funcionava no estudo randomizado, publicado na maior revista que existe, que é a New England. Ele mandou para a New England e aí foi ignorado. Esse estudo do Márcio, essa resposta ao Márcio, foi ignorado. E acredite se quiser, existem mais 3 estudos de mais 3 cientistas, um na Argentina e um nos Estados Unidos, de Weizmann, e o Luco, na Argentina, de uma universidade na Argentina, que também pegaram os mesmos dados e chegaram à mesma conclusão que o Márcio. Agora, veja só a diferença. Aquele medicamento da Gilead, O Remdesivir. Que custa uma fortuna, né? Que custa $3.000 por paciente, o custo de fabricação é de $10. Ele foi aprovado pela FDA e tudo mais, com um único estudo randomizado, duplo cego, não sei o quê, que não trazia benefícios na mortalidade. Um estudo randomizado sem benefícios na mortalidade. Ele simplesmente reduzia o tempo de quem não ia morrer, reduzia o tempo dessas pessoas de recuperação de 15 dias para 10 dias. Outros estudos randomizados, duplo cego, também do Remdesivir, não trouxeram resultados positivos. Isso que é o impressionante da história. E o que acontece? Agora voltando, então, com foco simplesmente em duplo cego randomizado, que esse é o assunto hoje em dia. Esse assunto, na verdade, ele é absolutamente, ele é um discurso, ele é um discurso falso. Existem diversos estudos científicos, inclusive eu tenho um aqui que eu posso até te passar. Eu não sei se você quer que eu compartilhe tela e te mantenha um papo. Quer que eu mande os links? Não, me manda os links depois, eu posso botar embaixo do link do vídeo para quem tiver curiosidade. Mas aqui a gente pode falar só em termos mais genéricos. Só explicando antes, eu respondi que eu sabia, mas pode ter gente que não sabe, né? O randômico duplo cego, você cria grupos onde quem vai tomar o remédio e quem não vai tomar o remédio, vai tomar um placebo, não sabe em qual grupo está, né? E você aleatoriamente distribui isso, controla para poder evitar justamente o efeito placebo. E tem muita gente, né, Felipe, que fala que o grande problema com a hidroxicloroquina é que todo mundo que a defende diz que ela precisa ser tomada logo no comecinho. E aí tem gente que fala assim, mas seriam pessoas que normalmente não desenvolveriam já nenhum tipo de sintoma grave e tudo mais, enquanto que se já tiver ruim, aí não adianta. Então tem uma turma que levanta isso. Eu queria que você também abordasse. Então, você tem, na verdade, 4 possibilidades de uso do medicamento. A primeira possibilidade de uso, que é a mais óbvia, é no início dos sintomas, para não desenvolver a pneumonia grave, para a pessoa
não chegar a ter o ponto de falta de ar, não precisar ser entubado, né? Você tem o tratamento tardio também, que é para as pessoas que já estão necessitadas de oxigênio, já estão internadas ou estão numa UTI. E você tem essa profilaxia pré-exposição, que você dá para prevenir uma doença, e a profilaxia pós-exposição. Profilaxia pós-exposição existe no caso da AIDS, existe um monte de coisa. As pessoas ficam falando que é um mito, na verdade, um mito de que usar antes do efeito. O efeito, na verdade, é maior quanto antes, nos primeiros dias de sintoma. Essa foi a conclusão. Você tem, então, eu posso te falar aqui, ó, hoje nós temos 20 estudos de tratamento precoce e todos os 20 são com resultados positivos para os pacientes. Você está descartando aquele de Manaus lá, que foi meio engodo aquilo, né? Aquilo lá foi tratamento. Então, aquele lá, isso é um assunto bastante interessante. Aquele lá foi tratamento tardio já com as pessoas internadas na UTI. Então, de todos os tratamentos de pessoas internadas, o late treatment, né, o tratamento tardio, os resultados positivos eles estão em 69% dos tratamentos. E ele não tem a melhora muito grande, a média de melhora. Então, olha só, nos tratamentos precoces, a média de melhora das pessoas é de 63%. No tratamento tardio é só de 20 e poucos por cento. Ele melhora um pouco, mesmo se for tarde, mas não melhora muito grande. Então, a maior melhora é no começo do tratamento. Com Tamiflu era assim, né? Mas agora sim, criou-se uma discussão que é falsa, que eu estava falando, que você não pode falar que funciona, ou os governos não podem recomendar que funciona, se você não tiver um randomizado duplo cego com resultados positivos. Essa discussão é completamente falsa. Existe um estudo de Agnus Andrew, que eu já... Andrew Anglemeyer, da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, que ele foi fazer um levantamento estatístico de qual é a diferença em resultados em testes randomizados para observacionais. Não existem diferenças absurdas. Então, nós estamos tendo essa diferença e as pessoas foram estudar. E tem um matemático aqui do Rio de Janeiro, o Flávio, que ele fez um gráfico bastante interessante. Isso aqui seria bom se eu conseguisse compartilhar para você. Aperta o share screen e vê se você tem essa opção. Bem no meio. Compartilhar tela? É. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Se eu passar para você, você consegue abrir? Consigo. Então, abre esse post aqui. Tá. Vai falando que eu vou jogar para o meu e-mail e abre. Tá. Esse é um gráfico feito pelo Flávio, que eles montaram um grupo com diversas pessoas, tem desde cientistas, médicos e estatísticos, para avaliar todos os trabalhos randomizados duplo cego, que são de profilaxia pré-exposição, pós-exposição e também de tratamento precoce. Todos os estudos dão resultado positivo, mas todos fora da significância estatística. O que isso significa, Rodrigo? Aqui, é esse gráfico aqui que você está falando. Apareceu para você. É. Então, o que acontece aqui? Todos os estudos, são aqui, ó, eles trazem benefício. Absolutamente todos os estudos. Tudo acima do zero. Está tudo acima do zero. Só que cada um deles, isolado, não traz, por diversos motivos, isso pode acontecer. O motivo que pode acontecer é basicamente o seguinte. Então, todos os trabalhos são positivos. Todos os Randomized Control Trial são positivos. Então, agora,
Vamos pensar, para todo mundo entender com facilidade, vamos pensar no ponto de vista da margem de erro em pesquisas eleitorais. Vamos supor que a gente tem dois candidatos a prefeito. Então, numa pesquisa, eles estão assim, um está com 44% e o outro está com 40%. E a margem de erro é de 5 pontos percentuais. Eles estão empatados dentro da margem de erro. Agora é o seguinte, se nós tivermos uma segunda pesquisa feita no mesmo dia por um outro instituto, e eles também tiver com 44 e 40 dentro da margem de erro, pela quantidade da amostra, que é maior, a margem de erro reduz. O candidato está na frente das pesquisas. Essa que é a questão. E isso levou esse mesmo porque se for realmente dentro de uma margem de erro, quanto maior a quantidade que você tiver, um erro iria anular o outro para cima ou para baixo. Então, teoricamente, ia mostrar uma mesma quantidade ou muito parecido de um à frente e do outro à frente. Se você tiver 3 pesquisas onde está dentro da margem de erro, empatados tecnicamente, portanto, mas todas as 3 com o mesmo candidato liderando, pode-se presumir com algum grau de convicção que ele está na frente. Matematicamente, ele está na frente. Então, você tem o seguinte, você tem diversos estudos que foram feitos underpowered, ou seja, você fez estudos com menos pacientes. E aí todos eles dão vantagem para os clientes, mas dentro da margem de erro. Mas todos eles, todos os estudos randomizados, os pacientes que tomaram o medicamento se saíram melhor do que os que não tomaram. Só que eles isolados, por serem poucos pacientes, você não tem a comprovação científica. Sim, agora tem uma coisa curiosa aí, Felipe. Porque... Por exemplo, vou dar um exemplo inverso. Tá? Você teve um estudo da Recovery, lá em Oxford, que você aprovou mais um medicamento. Então, os jornais, eles falam que nós temos 2 medicamentos aprovados. O Remdesivir, que no fim das contas saíram mais estudos e eles não dizem mais que eles são aprovados, né? Quer dizer, eles não mostram mais benefício. E você tem um outro medicamento que é esqueci o nome difícil de ser falado, que é para pacientes graves. E esse estudo foi feito, acho que com 2.500 pacientes, para poder fazer a significância estatística. O benefício foi de 30% na mortalidade. Mas acontece o seguinte, se esses estudos tivessem sido feitos com as quantidades de pacientes que foram feitos nos estudos da hidroxicloroquina, com 800 pacientes, com 700, com 1.000 só, esse medicamento também não seria cientificamente comprovado. Ou seja, qualquer um desses estudos feitos com a hidroxicloroquina randomizados, se tivessem o dobro ou o triplo de pacientes, nós hoje estaríamos todos falando que sim, é cientificamente comprovado. Entendi. E o mais interessante é que, como até aquele gráfico mostrou, né, mal nenhum estudo mostrou que faz. E, além de tudo, é um remédio que está na praça há décadas, é tomado de forma profilática para quem vai para a região de malária. Tem uma emissora aí do Rio que talvez até seja um denominador comum nosso, a gente possa concordar em discordar dessa emissora, né, por motivos distintos. Podemos. Essa emissora, ela fez uma campanha na época da Zika, mostrando que mulheres grávidas podiam tomar sem problema e, de repente, passou a estar na boca de todo mundo quase, de tudo que é jornalista e tudo mais, né, de que não era para ir adiante com isso. Né? Eu acho que o fator politização é inegável aqui. Né? Encontraram uma associação direta a Trump e Bolsonaro e daí partem para a demonização de um remédio que, no mínimo, não, mas é inócuo. Não, inócuo não é. E acontece o seguinte, só para terminar o raciocínio de todos os estudos fazendo o mesmo lado, né? Nós já temos 2 meta-análises feitas por cientistas de primeira categoria. Um é o Harvey Hitch, que é o professor de Yale,
e o outro é um professor de Harvard, epidemiologistas. A meta-análise é quando você faz exatamente isso, juntam os estudos. E os dois pegaram estudos randomizados, duplo cego, e fizeram essas meta-análises, porque eles foram jogar no campo do adversário. Né? Por exemplo, vocês querem falar que o medicamento não funciona por causa do randomizado. E eles fizeram exatamente isso que o Flávio fez. Então, nós temos duas meta-análises com o maior nível de evidência possível. Só que ninguém está sendo suprimido esse medicamento por questões burocráticas e tudo mais, ou seja, nós já temos meta-análise de cientistas importantes que fizeram o mesmo princípio que o Flávio fez, que eu te mostrei. Entendi. Mas desculpa, você estava falando de outro assunto. Eu estou falando que na pior das hipóteses é um remédio que seria, então, não muito eficiente ou nada eficiente, mas sem risco. Então, essa postura não é compreensível, né? A postura que muitos tomaram diante do remédio com base apenas nos fatos da ciência e nas pesquisas existentes. É uma coisa um tanto espantosa. Você falou já, a gente mencionou o assassinato de reputação do Raul, mas tem também o caso do americano, do Zelenko, né? Do Vladimir Zelenko, que também foi um que saiu à tona com essas pesquisas e com a defesa do uso do remédio e foi também massacrado, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, Rodrigo, o que me motivou a escrever, a começar a escrever, foi na hora que eu fui vendo essas informações que não batiam. Então, eu vi um vídeo do Pirula, não sei se conhece o canal do Pirula, você conhece? Você já deve ter assistido alguns vídeos, né? E ele fez um vídeo chamado Cloroquina, o que sabemos. E ele falou lá claramente assim, você pode ficar cego, porque você pode ficar cego com esse medicamento. Tomando 5 anos seguidos sem parar. E aí eu fui pesquisar o medicamento, porque minha mãe, eu estava tendo papo com a minha mãe já tomou isso daí por causa da artrite reumatoide, alguma coisa assim. Ela tomou, acho que por uns 2 anos, 3 anos. Tá. Aí minha mãe, eu falei assim, mas será que o negócio deixa a pessoa cega mesmo? Né? Falei, não, eu tomei esse medicamento. Aí eu fui pesquisar, então tinha aquele negócio que causava arritmias fatais, deixava a pessoa cega. E ele falou, você pode ficar cego. E eu fui pesquisar. O risco da pessoa ter uma doença, né, na retina por causa desse medicamento é de 0,68%. Isso se a pessoa tomar por pelo menos 6 anos. Como é que um tratamento de 5 dias vai deixar alguém cego? Isso é aquela história de que se você lê bula, não toma nada, né? Porque, primeiro, tem uma questão até regulatória que tem que estar tudo que é disclaimer ali para processos e tudo mais. Segundo, que é o worst case scenario, imaginando tudo que pode dar errado e as pessoas não se pegam nesses detalhes. Mas cego, ninguém ficou nem em 5 anos. A pessoa precisa tomar 5 anos para começar a ficar com uma visão borrada. 5 anos, 6 anos, 0,68% de chance. O cara não estudou. Na hora que eu fui vendo aquilo, eu fui ficando. Aí eu parei para escrever. A CDC recomendava, antes da pandemia, você tem cartazes recomendando para mulheres grávidas, para crianças esse medicamento. De repente, o medicamento virou um veneno. E aí é meio complicado. Agora, existe uma questão interessante. Né? No meio de tudo isso, do caminho da hidroxicloroquina você está falando de efeitos colaterais, no caminho da hidroxicloroquina ao estudo padrão ouro, né? Você teve a maior fraude científica até agora documentada. Eles colocaram um estudo na Lancet com dados falsos que falavam. Você lembra disso, né? É uma empresinha, inclusive, que tinha um ex-ator pornô e tudo mais, que fez o levantamento dos dados. E foi um dos maiores estudos em termos numéricos. Então, deu um respaldo científico cuja origem era um pilar de areia, para dizer o mínimo. E aí o que acontece? Quando você teve esse escândalo, todos os estudos de randomizado, duplo cego, não sei o quê, foram cancelados. Ou seja, nós não temos mais nenhum estudo randomizado, duplo cego, que ia confirmar.
ou eles pararam na metade. Por isso que nenhum deu significância estatística. Então, acontece o seguinte, e aí? Por que ninguém fez um estudo randomizado duplo cego? A pergunta que é a pergunta que vale 60 bilhões de dólares ou 1 trilhão de dólares. Por que ninguém fez um estudo randomizado do protocolo do Didier Raoult, que produziu 0,6% de mortes, 0,5% de mortes em Marsella? Ninguém fez. Quem são os beneficiários Então, é aí que a gente dessa pausa de todos os estudos por causa de uma fraude, que depois os estudos não foram retomados? É aí que a gente entra, então. Você acha que é uma grande conspiração de Big Pharma, de autoridades? Você, na verdade, você não tem uma grande conspiração, você tem uma história normal da humanidade, que é gente deixando gente morrer por causa de dinheiro. O que você conclui? Por que entrou um estudo fraudulento na maior revista? Por que ninguém fez um estudo duplo cego randomizado do protocolo de Didier? Por que todos os estudos, a maioria deles foram parados, enterrados? E mais uma coisa, né, Felipe? Todo mundo que tentava questionar ou trazer esses dados, essas informações, era de alguma forma censurado. Isso por redes sociais, por tudo, né? Quer dizer, havia ali uma crença de que a OMS é a autoridade única quando o assunto é pandemia, e sendo que ela errou bastante desde o início. E vídeos, eu lembro que vídeos, textos, tudo isso era de alguma forma jogado para baixo do tapete para não poder sequer questionar. Quer dizer, houve realmente uma tentativa, isso é inegável, isso não é teoria conspiratória, de abafar perguntas incômodas ou críticas a esse modelo único que adotaram no mundo, né? Para não ficar parecendo que isso aqui é uma conversa de maluco com teoria de conspiração, eu vou te passar um estudo científico bastante simples, que se você puder abrir na tela aí para você ver, eu vou te passar já. Você vê só que interessante? Nossa, deixei tanta aba aberta aqui que eu preciso só... Aqui, ó. E na sua... É um estudo científico, tá? Não é teoria de conspiração. Abre esse estudo científico aqui que eu vou te mostrar uma coisa interessante. Mas o curioso que você está falando assim, você está seguindo aquela dica das novelas policiais americanas, siga o dinheiro, follow the money. Follow the money. Porque a imprensa, então, ela fez esse jogo sujo, ela ajudou as Big Pharmas interessadas nisso. Aí sim entra a questão política, quer dizer, por odiarem o presidente americano e o presidente brasileiro, a turma acabou embarcando numa, né, narrativa que demonizou um remédio que era do interesse demonizar para quem queria vender coisa cara e tudo mais. Quase uma confluência de vetores que se alinharam. É muito mais em relação ao Trump do que qualquer outro. Né? Sim, é o Trump. O Bolsonaro foi na aba. Olha aqui. Então, esse estudo aí é bastante interessante. Esse aqui. Ele foi feito por Russell e o Didier Raoult. Eles foram levantar num órgão lá francês a opinião das pessoas, para ninguém falar que é teoria de conspiração, tá? A opinião pública das pessoas em relação a especialistas em relação ao tratamento com hidroxicloroquina. Por uma grande coincidência, quem mais recebia dinheiro da Gilead, que chega aqui a mais de 600 mil euros. Quem mais recebia, quanto mais a pessoa recebia de dinheiro da Gilead, mais eram agressivas seus comentários contra a hidroxicloroquina. Isso aqui é uma teoria de conspiração ou é um estudo científico, Rodrigo? O famoso follow the money, né? O cara pode justificar que não tem ligação uma coisa com a outra, mas está aqui. O cara recebeu o dinheiro do laboratório e está alinhado com a demonização da hidroxicloroquina. Quanto mais, uma coincidência, quanto mais a pessoa recebe de dinheiro, mais contra a hidroxicloroquina ele é.
e a favor. Me explica isso, essa demonização. Didier Raoult foi ameaçado de morte com esse assunto. É. Então você tem uma demonização e uma seguinte situação, que quem falar sobre isso aí é contra a ciência e tudo mais. E aí entra aquela coisa que eu vou acabar puxando vou tentar te converter hoje aqui. Tente que eu... É a história, não, porque é a história do monopólio da virtude. Quer dizer, isso aconteceu muito claramente nessa pandemia. Qualquer um que se colocava contrário ao mainstream, né, era um obscurantista, insensível, genocida, não ligava para as vidas, enquanto que o debate sério tem que ser um debate sobre meios, né, sobre trade-off, sobre custo e benefício, com amparo da ciência, mas sempre tomando cuidado também que o método científico, ele é muito importante, mas os cientistas não estão acima do bem e do mal. Você está mostrando um exemplo aqui de cientistas que podem ter conflito de interesse. Está cheio disso, por exemplo, no IPCC da ONU sobre aquecimento global, uma outra discussão. Mas o fato é que o que a gente deve evitar, na minha concepção, Felipe, é o monopólio da virtude, porque isso inviabiliza o debate calcado em meios. Isso é assim, você concorda comigo? Isolamento radical, hidroxicloroquina não serve para nada e fica em casa, quarentena gourmet. Não, então você é uma pessoa que não liga para a vida humana. Isso é uma forma de não debater. E faltou justamente o quê? Não, e debate. O que acontece é o seguinte, essa questão da censura, ela é uma coisa que você está tocando e ela é uma coisa que está acontecendo de uma maneira muito grave. Então, por exemplo, uma das pessoas mais importantes... o que eu vou dizer é o seguinte, eles estão vendendo como se houvesse um consenso entre os cientistas que não funciona. Pronto, consenso entre os cientistas que não funciona. Não existe consenso entre os cientistas. Na verdade, eles estão vendendo como se os poucos que falam a favor são malucos, são anti-ciência, são terraplanistas. O Didier Raoult é o maior infectologista do mundo. Ele tem 3.000 artigos publicados na PubMed. Você não pode transformar um cara desse em charlatão de uma hora para outra. Assim como você não pode fazer a hidroxicloroquina deixar você cego em 5 dias ou dar infarto, que nunca deu infarto e nunca deu arritmia em ninguém em dose normal para malária. Não existe documentação disso. E você tem, por exemplo, assim, esse professor de Yale, Harvey Heat, que tem um H-index incrível, ele tem um H-index gigantesco. Ele é um cientista extremamente importante. Ele produz artigos, ele põe na internet os artigos. Quem compartilha os artigos dele no Facebook são censurados pelo próprio Facebook como desinformação. Você tem um cientista desse nível, fazendo uma meta-análise, e você tem aqui o site boatos.com achando que pode desfazer, falar que o cara está errado. Ou a agência Lupa pode achar que pode contestar uma meta-análise feita só em matemática, em cima de RTC, RCT, com um texto da agência Lupa falando que o cara está falando bobagem. Então, isso é uma das coisas. Isso é uma das coisas. Guerra contra o medicamento. É uma guerra política, isso é uma das coisas que mais me preocupam, Felipe, porque a ciência é uma coisa muito séria para ser tratada dessa forma tão politizada, porque se a gente monopolizar quem fala em nome da ciência, e aí é muito curioso que eu debati com muitos jornalistas nesse processo, e eu sempre tentando trazer algum grau de ceticismo ou de humildade, enquanto que eu via meus pares com muita arrogância falando em nome da ciência, mas fazendo exatamente isso, cherry picking, né? Selecionando quem são as autoridades que eles aceitam para falar em nome da ciência. No caso do Brasil, nós tínhamos um ministro do governo Bolsonaro que era um ortopedista político. E, de repente, o Luiz Henrique Mandetta era o cara da ciência. Isso não é verdade. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, porque, de novo, é uma arma de destruição em massa. Se você pegar políticos com pautas, ou então empresas, né, com agendas financeiras, com interesses distintos, e dar o manto de ciência para essa narrativa é imbatível. E aí todo mundo que você pegar contrapondo a essa análise vai ser considerado charlatão ou obscurantista, você encerrou o debate. Então você está fazendo política com um respaldo, com uma aura de ciência, o que torna tudo mais perigoso.
tem um livro que eu queria, eu estou acabando, que é um livro muito bom, porque ele mostra exatamente o preço dessa pandemia, né? Já dessa pandemia, e do pânico, e mostram justamente o seguinte, mostram como as redes sociais, as autoridades, a OMS, todos eles embarcaram nisso, né, de aderir a essa disseminação toda de medo e pânico, ignorando qualquer postura um pouquinho mais cautelosa, né? Por exemplo, em relação ao lockdown, por exemplo, em relação a máscaras ou tudo mais, até mesmo a ameaça da pandemia, porque nós tivemos aqueles estudos da Imperial College que afetaram bastante o clima e não se mostraram tão sólidos assim. Então, de novo, né? Eu acho que acho que essa pode ser a grande essência da nossa conversa aqui. Há uma politização indevida muito perigosa da ciência. É mais ou menos isso. Há uma politização, e conflitos de interesses muito perigoso, e nós estamos tendo, ao mesmo tempo, o maior apagão jornalístico da história, porque você não está tendo... O New York Times, desses 100 e tantos estudos que existem já sobre hidroxicloroquina, ele noticiou apenas 3 vezes estudos, todos estudos negativos. Ele não noticiou nenhum estudo grande positivo. E você tem diversos de excelente qualidade, de cientistas ótimos. Você tem na Espanha, na Itália, de diversos lugares. Agora, e é o Trump Derangement Syndrome. Você sabe que hoje tem na capa do Globo que estudo liga comícios de Trump a mais de 30 mil contágios por coronavírus. O UOL também deu a mesma chamada há uns dias atrás, dizendo que um estudo mostrou que em Oklahoma dispararam os números de infectados após comícios do Trump. E no mesmo UOL, há algumas semanas atrás, tem uma chamada que estudos mostram que não houve sequer qualquer aumento de contágio e de casos de infecção nos comícios do Black Lives Matter. Pô, é um vírus ideológico, é um vírus que seleciona quem que vai contaminar com base na visão política de mundo. Isso não é ciência, isso de novo, é querer criar uma narrativa porque odeia o Trump. O que eu consigo ver em relação à imprensa lá nos Estados Unidos, assim, se eu puder fazer de uma ligação assim meio grosso, uma comparação grossa, né? A imprensa nos Estados Unidos trata a relação com o Trump do mesmo jeito que tratava a Dilma aqui, ao mesmo tempo. Assim. É absolutamente contra, tudo errado, está igual. Assim. Então, você está num clima lá de derrubar. Entendeu? Eu concordo com ela, mas discordo da sua premissa, porque por 2 fatores. Primeiro, que a Dilma estava destruindo tudo. Segundo, que tem uma foto de um monte de jornalista fazendo selfie com a Dilma. Eu acho que ninguém é mais atacado que o Bolsonaro, mas a gente está desviando a Agora, uma coisa é a seguinte, que aí eu vou discordar completamente de uma opinião sua. Tá. Eu não consigo ver, eu até torci na hora que o Bolsonaro quis falar do medicamento, eu torci para que ele fizesse isso corretamente. Escuta, ele tirou o Mandetta e pôs um outro cara que também não tinha estudado com profundidade, né? Que também não implantou. Aí ele tirou e pôs um militar especializado em armas, munições e tal, e depois ele foi mostrar a hidroxicloroquina para uma EMA. Você não vai querer dizer para mim que ele quis implantar essa política desse medicamento. Ele jamais quis. Se ele quisesse ter implantado... Botava a médica lá, a Nisa? Ou ele colocaria a Nilce Yamaguchi, que faz uma boa defesa, mas ela depois acabou falando bobagem e nazismo. Fazer um paralelo lá que ela se perdeu. Ou você tem um cara extremamente qualificado que está defendendo, né, que é o Paolo Zanotto da USP. Sim, já entrevistei os dois. O Paolo está... E ele tem uma base científica. Ele ia fazer uma discussão científica séria sobre esse assunto. Mas ele ia mandar todo mundo para o inferno quando discordasse, porque ele é pouco paciente. Mas eu acho que às vezes a pouca paciência pode ser uma virtude. Mas ele é o cara que mais qualificado e sabia por dentro, e ele fez funcionar.
ele parece que participou também, de alguma maneira, no protocolo da Prevent Senior. Agora, por que essas notícias não saem? Outro dia eu vi num canal do YouTube um dos médicos da Prevent Senior falando que, a partir do momento que ele implantou o medicamento, que eles implantaram lá e fizeram muito bem, eles derrubaram a quantidade de internações simultâneas de 300 para 60 pacientes. Sim. No auge da pandemia em São Paulo. Sim. Então, a questão é a seguinte: em todo lugar que implanta o medicamento, funciona. Tem um outro estudo, depois eu posso te passar, que ele compara com países que adotaram o medicamento com países que não adotaram. Os países que adotaram têm mais uma média de 70% menos morte do que os países que não adotaram. E aqui no Brasil, os médicos estão disponíveis para receitar o medicamento a hora que eles quiserem. Só que o clima ficou tão esquisito que eles não estão nem lendo. Virou motivo de piada. Esse assunto é motivo de piada. Então, já é descartado como humor. Então, o que acontece? Os médicos não estão receitando, porque não está chegando a informação neles, e também por causa desse clima de pega para capar. Isso porque a maioria dos médicos são bolsonaristas. Inclusive, eu vi uma história muito engraçada. Engraçada no meio da tragédia. Tem um médico, acho que em Rio Preto, que ele é comunistão, assim, um médico comunista de esquerda radical, assim. E ele leu os estudos todos da hidroxicloroquina, com azitromicina e tal, e ele foi receitar, e ele estava receitando para os pacientes. Assim, ó, toma isso aqui que vai ficar bom, não sei o quê, que eu já li tudo, e funciona assim. E ele receitou, cara de esquerda, PSOL, sabe não? PT. Ele receitou para um paciente bolsonarista, bolsominion radical. Falou, toma aqui esse medicamento. O cara falou assim, eu não vou tomar isso daí, isso é loucura da cabeça do Bolsonaro. Você acha que... Os papéis invertidos, o médico comuna indicando para o bolsonarista. Uma loucura desse negócio. Isso é da cabeça do Bolsonaro. É tudo muito doido. Não, eu tendo a concordar com você, né, que os garotos propaganda da hidroxicloroquina acabaram dificultando o debate e a informação, o acesso à informação, porque houve muita politização mesmo. Por outro lado, né, justiça seja feita, foram os únicos dois grandes líderes que falaram, né, do medicamento, porque talvez... Não. A China recomendou para os seus pacientes. Pois é, isso tinha na OMS até, eu acho, no início. Não... A Índia usa-se muito. A Índia é um grande produtor, inclusive. Né? Rússia usa, Marrocos usa, tem muitos países que está absolutamente liberado. Então, nós temos hoje 600 mortos, 700 mortos por milhão, e os países que usam muito, tem pouquíssimos, tem 30, 40, 50, 60 mortos. Ou seja, 100, está 70% menos. É uma diferença absurda. É uma diferença absurda. Estamos nessa situação no planeta, né? Para você, então, para a gente concluir, estamos falando de um dos grandes crimes contra a humanidade, na sua opinião? Sim. Tá. Vai ter muita coisa ainda estudada e investigada sobre isso, ou você acha que não? E olha o seguinte, a grande imprensa está começando a falar a verdade. Saiu ontem na Science Mag a relação, a podreira que ficou a história das aprovações do Remdesivir, mesmo sem ter o sucesso. Isso aí ficou vergonhoso para a Remdesivir. O tempo costuma ser amigo da razão, vamos ver. Na Reuters saiu uma notícia bem pequenininha, assim, uma coisa assim, falando dessa meta-análise do professor Harvey Heath. E uma coisa assim, talvez enterramos um pouco cedo demais a hidroxicloroquina. Então, eles estão ameaçando. A verdade vai ganhar, cara. A verdade vai ganhar. E o nível que está de difamação de todo mundo que fala desse medicamento e usa, e até o Didier Raoult foi ameaçado de morte. Foi ameaçado de morte por outros médicos de um outro hospital.
que ficou meio claro já, parece que eram pessoas que tinham conflitos de interesse também. Então, nós estamos no meio de uma loucura, e uma loucura de informação, além de tudo. Interessante. E só uma última pergunta, não quer dizer que você tenha alguma informação extra ou não sobre isso, mas é uma curiosidade. O que você acha da questão desse debate todo da vacina chinesa ou da vacina obrigatória? Qual é a sua posição nisso? Olha, eu não tenho muito, eu não estudei muito a questão da vacina, tá? Mas assim, um cientista bastante importante que com esse texto que eu fiz e viralizou, hoje acaba tendo contato, ele falou: eu não estou querendo, se eu for tomar alguma vacina, eu estou a fim de tomar a vacina chinesa, um cientista americano, tá? Que ele não está a fim de tomar a vacina aquela De Oxford. ele não tá querendo tomar as outras porque está sendo feita muito rápida, né? Está sendo feita Todas. muito rápida. E nenhuma saiu resultado ainda, né? De relação A fase 3. a eficácia, né? Então é uma discussão meio longa. No fim das contas, tem uma frase que o Átila lá falou, que ele falou a verdade, que é igual quando as pessoas falam assim, vamos falar de fazer uma vacina, é igual falar assim, vamos despoluir o Rio Tietê. É uma boa ideia sempre, né? Fica 30 anos, aí ninguém consegue. Uma vacina, eu não sei como é que vai ficar. O Didier Raoult falou assim, o Didier Raoult, ele disse o seguinte: olha, ninguém nunca conseguiu fazer uma vacina para coronavírus aí. Eu acho que vocês não vão conseguir, mas vocês conseguiram, então vou dar parabéns. Desconfiar, no mínimo é legítimo desconfiar da pressa. A pressa. Não, e outra coisa, e tem uma coisa interessante aí, que aí nós vamos voltar ao assunto conflito de interesse. A vacina ela vai poder ser com menos eficiência se você não tiver um tratamento comprovado, aprovado. Então, você está entendendo agora a questão do conflito de interesse, que ele pode ser muito maior? Não. Então, você tem, assim, você pode ter a questão da emergência da vacina, ela pode ser aprovada, comercializada, se você não tiver um tratamento aprovado. Então, você vê quanta gente... vamos supor que você não sabe se funciona ou não funciona, Rodrigo. A hidroxicloroquina, por exemplo. Quanta gente se beneficiaria se ela funcionasse? Tá, fazendo uma pergunta de um outro modo. Quanta gente se beneficia se ela estiver funcionando e estiver sendo suprimida? Pois é, e aí entra a questão do trade-off. O mais bizarro de tudo é que a falta de comprovação mega, ultra robusta, científica do funcionamento dela não significa que há comprovação do não funcionamento. Então, de novo, na dúvida... Não. Rodrigo, a questão é a seguinte, não existe mais dúvida. Das últimas meta-análises aí feitas, quando você junta todos os RTC com todos os observacionais, todos os resultados na última meta-análise, a chance de não estar funcionando é 1 em 248 milhões, o último cálculo que existe. Está funcionando bem. Todo lugar que aplica morre menos gente. Nos países onde são liberados, morre. Não dá para ser coincidência. Você sabe que você falou isso agora, ficou na minha cabeça uma outra falácia muito repetida, que de novo, eu estou acostumado a debater com muita gente que ataca um espantalho para não atacar os meus argumentos. E acho que aí criaram um espantalho. E aí, sim, tem uma parcela de culpa inegável do Trump e do Bolsonaro. Se eles venderam algo como milagroso, ninguém está falando aqui que é milagroso, ninguém está falando que vai deixar de morrer todo mundo. Estamos falando que melhora, ou seja, salva vidas. É isso que está em debate. Né? Com baixíssimo custo e baixíssimo risco, salva vidas. Enquanto que os outros viram e falam: mas é perigoso acreditar numa panaceia. Ninguém está dizendo que é milagroso, está dizendo só que reduz bastante a mortalidade, é isso. O Rodrigo, reduz bastante a mortalidade. Se você fizer o tratamento precoce, reduz em média 64%. Nos últimos cálculos, quando soma-se todos os estudos. Em estudo, depois do paciente grave, reduz em média 20 e poucos %.
Então, essa questão da eficiência. Mas você também tem uma coisa, né? Você não adianta você pegar um sujeito com 88 anos de idade, 3 comorbidades, ele está lá com pneumonia ou está ruim, você ninguém está dizendo que a hidroxicloroquina com a azitromicina vão chegar lá e salvar. Não. Se você reduz a possibilidade dele morrer em 60 e poucos por cento. No caso dele deve ser menos. Esse caso específico do cara que eu peguei muito mal. Mas, de novo, aí nós estamos falando de alguém que, em português muito claro, já está mais para lá do que para cá. Quer dizer, mas mantendo vivo. Reduz a chance dele morrer. Essa é a questão. Não existe bala de prata. Sim. O que aconteceu também, o que está sendo exprimido, e aí eu vou te dar alguns exemplos bastante práticos para você analisar. Faça a sua análise. Saiu um estudo de uma universidade do Egito, um randomizado, controlado, né, certinho, padrão ouro, de uma universidade no Egito, né, sobre a ivermectina. Eram as pessoas, profilaxia pós-exposição. Então, você tinha um cara que estava contaminado, eles mandavam o cara para casa e já davam o remédio para ele dar para a família. Olha, dá para todo mundo lá a ivermectina, e uma parte foi placebo e uma parte não foi. Entre os que receberam o medicamento e não o placebo, a infecção dentro da família, desse familiar para outra pessoa, foi de 7, 8, 12%, alguma coisa assim. Entre os que receberam placebo, deu 56%. Por que nenhum jornal brasileiro, nenhum youtuber divulgador científico, ou desses cientistas que você ouve dando entrevista, por que ninguém falou desse estudo do Egito? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: Black Studies Matter, né? Black Studies doesn't matter, né? É isso aí. Por quê? Porque não veio do eixo Estados Unidos? Boa. Porque veio do Egito? Até porque uma das grandes defensoras do vermífugo lá foi uma brasileira que prestou consultoria para a Austrália. Eu até conheci a mãe dela e conversei com ela sobre isso. Então, a gente não pode desprezar essa coisa também de ciência. Tem um estado na Índia lá, que eu acabei de ver uma notícia ontem, que o pessoal chegou à conclusão que a ivermectina, eles abandonaram a hidroxicloroquina, não é porque abandonaram porque não funciona. Eles abandonaram a hidroxicloroquina e trocaram para a ivermectina, porque eles acharam que está indo melhor. Uhum. Olha a maluquice. Então você tem nesse nível já. E outra coisa, hoje em dia já seria até uma questão ética você fazer um randomizado, duplo cego e tudo mais, com um medicamento que tantos estudos já mostram o funcionamento. Então, você tem, na verdade, hoje em dia, uns randomizados que têm sido feitos e tal, que são comparação de tratamentos diferentes, né? Então, por exemplo, na Espanha, esses dias, também você não vai ver notícia disso, fizeram um randomizado pequenininho, em que puseram para pacientes já mais graves, um randomizado que comparava um grupo com hidroxicloroquina e azitromicina, o outro grupo também com hidroxicloroquina e azitromicina, e iam junto uma vitamina D chamada calcifediol, que é uma vitamina D que é mais rápida, ela faz um bypass e já entra no máximo. E dos pacientes que estavam só com hidroxicloroquina e azitromicina, metade estavam já graves, metade evoluíram para UTI. Dos outros pacientes que tomaram, além de tudo, dos dois medicamentos da dupla terapia, tomaram essa vitamina D, 2% foi para UTI. Ou seja, eles já descobriram também uma evolução dentro do tratamento do Didier Raoult para pacientes mais graves. Também fizeram isso no Irã com outro medicamento barato, genérico, com a bromexina. Também dando hidroxicloroquina e bromexina, também melhorou já nos mais graves. Então você tem uma evolução muito grande, mas o mundo está parado não existe comprovação científica, do modo que existe comprovação científica do jeito
que você quiser. A principal comprovação científica é onde reproduz, dá o mesmo resultado. Só que agora precisamos saber qual que é o conceito de comprovação científica. Então, parece que para a maioria dos médicos e tal, uma comprovação científica, ela só existe como comprovação científica se sair ou na New England Journal of Medicine, ou na Lancet, ou na JAMA. Se sair em qualquer outro lugar, não é comprovação científica. Agora, o seguinte, então, você tem também relatos de ex-editores, Você tem um estudo científico com esse nome. Um estudo científico que diz o seguinte, é um estudo de opinião, mas é um cientista escrevendo em jornais científicos, né? Que ele diz que as revistas de medicina são extensões do braço de marketing da indústria farmacêutica. Então, onde está a verdade científica? Na revista científica ou na vida real? Você tem, por exemplo, um médico nos Estados Unidos que foi na televisão esses dias, ele falou assim, eu tratei 1.700 pacientes, o cara na Califórnia, com hidroxicloroquina, azitromicina, depois ele pôs mais algumas coisas lá também, tem o zinco, tem gente que pôs o zinco, tem gente ele pôs mais alguma vitamina D, pôs lá os tratamentos. Tratei 1.700 pacientes e ninguém morreu. Tem um cara no Twitter, um médico nos Estados Unidos, que ele simplesmente ele fez um quadro na clínica dele. Quantos pacientes, quantos positivos, quantos falsos positivos, quantos foram tratados e quantos morreram. Ele tratou 350 e poucos pacientes, teve 2 internados, 3 internados e um morto. Esse quadro, quem que eu devo acreditar mais? Nesse quadro desse cara ou na New England Journal of Medicine, que não responde à carta, o trabalho do Watanabe, que alteraria o resultado de um estudo randomizado duplo cego? E aí, quem que eu devo acreditar? Não, eu acho que essa é a grande essência do nosso bate-papo hoje, né? Tem interesses conflitantes muitas vezes, aquela coisa do siga o dinheiro também. Isso não há uma solução fácil, porque eu também acho que é uma ingenuidade você achar que se for recurso público, você elimina isso, né? Em primeiro lugar, que a OMS, por exemplo, recebe muito dinheiro da fundação do Bill Gates, que é privada, mas mesmo assim, né, a China exerce uma influência forte na OMS, todo mundo percebe. O próprio IPCC, que eu já citei, que é o painel da ONU, os cientistas que fazem estudos, eles têm muitas vezes interesse até em continuar recebendo verba que vem por decisão politizada. Teve lá o James Dalrymple, jornalista britânico, fazendo o escândalo do Climate Gate. Então, assim, nós não estamos livres de fraudes, de viés, né, de politização e de interesses obscuros. A única coisa desse troço funcionar melhor é mais transparência. É você poder ter justamente as pessoas que estão confrontando, questionando, expondo quando detecta uma fraude, que nem o caso da própria Lancet, que a gente mencionou, né? Fez um estudo que foi um bafafá. Não só a Lancet, também a New England Journal of Medicine também colocou um estudo fraudulento. E esse estudo fraudulento, ele pegava... O Didier Raoult, numa entrevista esses dias, fez uma pergunta interessante, porque esse estudo fraudulento da Lancet colocava a hidroxicloroquina, que é um dos remédios mais prescritos da história, mais seguros que existem, como matando 10% das pessoas. E aí ele virou e falou assim, o que está acontecendo? Ele, numa entrevista, falou assim, o que está acontecendo com as pessoas que eles acreditaram de uma hora para outra que um dos medicamentos mais seguros do mundo, mais estudados há 65 anos, de uma hora para outra ele passou a matar 10% das pessoas. O que está acontecendo com a ciência? Não tem uma vez que esse cara não abre a boca que você fala assim, ele falou uma coisa interessante. Assim como os estudos na França, você tinha também os estudos da High Covid, você tinha alguns estudos que eram randomizados, duplo cego, não sei o quê,
que estavam dando resultado positivo para a hidroxicloroquina, só que eles foram interrompidos por causa dessa fraude, e aí você não tem significância estatística para concluir. Tá aqui, funciona. Pararam na metade. Ele falou assim, se estava dando... Por que nenhum jornalista investigativo foi lá perguntar, né, por que pararam? E agora eu vou te dizer, Rodrigo, qual que é o meu ponto de vista do que está acontecendo com a imprensa. E eu vou te explicar o que está acontecendo com a imprensa. Eles delegaram a área, o caderno de ciência e os divulgadores científicos a cobrirem esse assunto. Essa gente um dia está falando, eles estão falando, cobrindo gás em Netuno, uma estrela que explodiu, se achou ou não achou a água em Marte. Quem fica milionário ou perde muito dinheiro, ou quem ganha eleição ou perde eleição, se tiver um gás em Marte? Quem que ganha um contrato para vender produtos bilionários para países inteiros se não tiver água ou tiver água em Marte? Ou um gás diferente? Agora, eles deixaram essas mesmas pessoas que só sabem traduzir press release, não sabem fazer jornalismo investigativo, para cobrir um mercado de $1 trilhão por ano. É um dos maiores mercados do mundo. Então, o que acontece? Quando a gente vê notícia, por exemplo, assim, Bolívia, né, deu um golpe de Estado, eu sei o que aconteceu, é petróleo. Começou um ataque violento. Qualquer notícia de Venezuela, na hora que eu abro a notícia de Venezuela, falou de Venezuela, de Maduro, primeiro eu ponho na minha cabeça o seguinte: petróleo. Agora eu vou começar a ler. É a maior reserva de petróleo do mundo. Porque, óbvio, que antes de política tem muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro envolvido. Então, essa é a questão. Você deixar esse pessoal que não sabe fazer jornalismo investigativo cobrindo uma pandemia, você tem um apagão jornalístico gigantesco. Deixa lá que ele sempre cobriu ciência. Cara, não é cobrir ciência. Você tem, por exemplo, hoje em dia já está documentado, já deu livros e tal. Com a AIDS, em 87 e 89, foi a mesma coisa, com o Bactrim. Você tinha um cientista sul-africano que estava aplicando Bactrim como profilaxia da pneumonia grave que dava. Os ativistas para a AIDS nos Estados Unidos, e médicos e tal, eles foram no FDA, bateram na porta do FDA e imploraram para o Dr. Anthony Fauci, que era o czar da AIDS na época, que é o czar hoje da pandemia, imploraram para que a FDA desse autorização para que desse a indicação, a recomendação para que fossem aplicados o Bactrim nas pessoas, porque eles tinham muitos relatos de sucesso nas pessoas com AIDS. Todas as evidências científicas foram negadas. A recomendação só veio 2 anos depois. Enquanto isso, o AZT foi um remédio que nem foi muito útil, foi aprovado, custava $8 mil por paciente, não tinha uma eficácia muito grande, mas era de uma grande corporação, enquanto o Bactrim era um remédio reaproveitado para outras doenças. A recomendação só veio 2 anos depois, porque não tinha um randomizado, duplo cego e tudo mais. A recomendação saiu 2 anos depois demorou, virou essa burocracia científica. Então, nesse intervalo, morreram 17 mil pessoas. Só que ninguém se ligou muito, né? Porque é um público que boa parte atingia uma comunidade específica, mais entre os homossexuais e tal. Então, ninguém tirou um grande ensinamento desse fato, né? Ninguém ligou muito. Acho que o grande resumão aqui é a politização mesmo da coisa, né? Politização /
comercialização, quer dizer, os interesses todos políticos, financeiros, por trás daquilo que se diz muitas vezes ciência, mas não é. Felipe, Rafael, muito obrigado aí pelo bate-papo, tá? Pela entrevista. E vamos continuar investigando e vamos ver se... Eu tenho acompanhado. Tá, Eu corri atrás do assunto com o objetivo único de eu decidir se eu, na hora, se eu tivesse uma doença, ou se minha mãe tivesse a doença, ou se eu deveria indicá-los a ir a um médico que indicam esses medicamentos. E tudo, eu não tenho dúvida nenhuma que se eu pegar o vírus, vai ser isso que eu vou fazer. Vai ser isso que eu vou fazer. Enquanto okay. isso, tome vitamina D, todo mundo. E pegar um solzinho também. Essa coisa de isolar todo mundo em casa não foi uma boa ideia, porque vírus é vírus, né? Tem que... Olha, na verdade, assim, tem que tomar cuidado com as teorias tem que sair, mas evita lugares. Aglomeração, claro. Vai dar uma passada no parque, na praça, anda pra rua, não precisa, não vai na 25 de março. Não precisa. Não dá uma saída, né? Tá bom, Felipe. Obrigado aí, cara. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.